me enche de satisfação poder estar aqui para apresentar a vocês uma palestra no sentido de que nós possamos estar saindo, após essa conversa, né, com uma reflexão bastante profunda, tanto para aqueles que já são profissionais, atuando na área, como também para os acadêmicos que serão os nossos futuros colegas profissionais. Então, coube-me o tema das perspectivas do esporte em Mato Grosso do Sul. Eu entendo que para que a gente possa ter uma perspectiva de futuro, é importante que nós possamos ter conhecimento, primeiro, de uma estrutura. Onde é que nós estamos inseridos neste contexto? Né? Onde estamos, para como podemos agir, para depois sabermos para onde podemos e temos possibilidade de caminhar. Eu gostaria de fazer um comentário, primeiro, sobre a questão da nossa estrutura profissional. Então, nós temos um Conselho Federal, que é o CONFEF, e esse CONFEF tem os CREFs regionais. Alguns estados, pela grande quantidade de registrados, têm um CREF só naquele estado. Outros, como é o nosso caso, são 2 estados juntos, Mato Grosso do Sul e Mato Grosso. E temos alguns estados que chegam a ter até 4 estados juntos, em razão dessa quantidade de registrados. Esse sistema CONFEF-CREF, ele cuida de garantir direitos da sociedade. Então a gente tem que deixar isso muito claro. Muitas vezes os profissionais, e vocês que estão caminhando, alguns estão caminhando, o que o CREF faz para a gente? O CREF tem que garantir a qualidade de serviços prestados à comunidade. É uma instituição onde a comunidade pode recorrer caso tenha a comprovação de algum serviço mal prestado por um profissional. Porém, o professor Betinho estava ali resplandecente com esta sua cabeleira farta, e eu não o vi. Professor Betinho, da Secretaria Municipal de Educação também, mas já tinha se sentido cumprimentado, porque eu falei de forma geral, né? Então, esse é o papel do sistema CONFEF-CREF. Nós temos também o sindicato. Esse, sim, é responsável para tratar dos interesses dos profissionais. O Sindicato dos Profissionais de Educação Física de Mato Grosso do Sul, que tem toda uma diretoria, está precisando ainda ter a sua carta sindical para que ele possa atuar de fato e de direito. E nós temos as APEFs no Brasil inteiro, que foram as APEFs as precursoras do CONFEF. E aqui nós temos a APEF-MS, que é presidida pela professora Eliana Matos Carvalho, e na realidade o conceito de APEF é uma associação de profissionais para tratar de vários assuntos, e que também a APEF tem coberto lacunas, como tem feito o próprio Conselho, promovendo eventos dessa natureza, por conta de que ainda o sindicato está engatinhando, e eu tenho certeza vai começar a andar e brevemente vai poder estar fortalecido e vai poder estar correndo para tratar dos interesses dos profissionais. Então esse é o sistema, olhando pelo lado profissional. É importante que vocês entendam para onde é que nós estamos inseridos, quais são as responsabilidades de cada uma dessas instituições. Posteriormente, eu gostaria de entrar no sistema estrutural do esporte. O esporte, a educação física, como que ele é estruturado em termos de mundo? Como é que isso funciona? Nós temos o Comitê Olímpico Internacional. Esse é o maior organismo que cuida do desporto em nível nacional, é que comanda tudo. O Comitê Olímpico Internacional tem as organizações desportivas em nível de continentes. Nós vamos ter agora, em Guadalajara, a realização
dos Jogos Pan-Americanos, que o anterior foi realizado no Rio de Janeiro. Este evento é coordenado pela ODEPA, que é a Organização Desportiva Pan-Americana, que envolve toda a Panamérica, né? Então, como nós temos a Panamérica, nós temos a ODESUL, que é a Organização Desportiva da América do Sul, e assim dos outros continentes da mesma maneira. Isso vai se distribuindo, vão se realizando tanto eventos como cursos de capacitação, que é a responsabilidade dessas organizações, que culmina com a realização dos Jogos Olímpicos, que vai acontecer em Londres o ano que vem, em 2016, aqui no Brasil. Nós temos também o Comitê Paraolímpico Brasileiro, que trata do paradesporto, né? É uma outra estrutura que também, diferentemente da estrutura do Comitê Olímpico Internacional, o Comitê Paraolímpico Brasileiro tem uma estrutura um pouco diferenciada. Então, como é que segue verticalmente a estrutura do Comitê Olímpico Internacional? São filiadas ao Comitê Olímpico Internacional as federações internacionais. Essas federações internacionais filiadas é que respondem pelas modalidades olímpicas. Tem algumas outras federações internacionais que são filiadas, mas que não fazem parte dos Jogos Olímpicos. Então, na realidade, elas não são filiadas, são vinculadas. E algumas modalidades entram nos Jogos Olímpicos por sugestão do país, em caráter experimental, e ela pode ser aprovada e continuar como modalidade olímpica, e também pode não passar de uma apresentação naquele país. Como algumas que já estiveram, em razão de não se desenvolverem, não se estruturarem em nível mundial, perdem, inclusive, essa chancela de modalidade olímpica, como o caso acontecido com, infelizmente, com o beisebol. Teve no Rio e já não tem mais, não faz parte da estrutura olímpica. Então, essas federações internacionais têm filiadas a elas as confederações continentais. No caso nosso aqui, tem a Confederação Pan-Americana, filiada, a Federação Internacional do Judô e das outras modalidades, tem as federações sul-americanas, por consequência, as confederações brasileiras. Nosso sistema é confederado, porque são federações que se filiam à confederação, e, por consequência, filiadas à confederação, nós temos as federações esportivas, e filiadas às federações esportivas, nós temos ligas, clubes e associações, que vai ser a entidade de prática, são os clubes, ligas e associações. A entidade de administração do esporte estadual são as federações. Entidade de administração do esporte em nível nacional, as confederações. Então, esse é o sistema Comitê Olímpico Internacional, passando pelas organizações continentais, pelas federações internacionais, pelas confederações continentais, as confederações, no nosso caso, a Confederação Nacional, as federações, ligas, clubes e associações. Temos o sistema governamental, sistema público. Bom, vocês vão fazendo esse link, porque quando eu concluir isso aqui, eu vou querer chamar vocês para a responsabilidade de onde que vocês vão estar inseridos em todo esse contexto. Na questão estrutural do poder público, nós temos os ministérios. Diretamente ligado, nós temos o Ministério do Esporte e o Ministério da Educação. E como chamamos os penduricalhos, que tem também nos outros ministérios ligação, muitas vezes linha de financiamento, nós temos os seguintes ministérios: Ministério da Saúde, Ministério do Transporte, Ministério de Ação Social, Ministério das Cidades, Ministério do Turismo. Olha como nós temos capacidade múltiplas de estar atuando. E volto para uma reflexão, não sei até que ponto isso é interessante, essa pulverização de recursos. Tudo isso que eu falei aqui são recursos que estão pulverizados em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ministérios. Imagina se isso tivesse concentrado
de forma a ter uma gestão controlada e administrada por aqueles que são realmente do segmento e conhecem com profundidade. Isso está espalhado por aí, para os municípios, para os estados, saírem por meio dos seus parlamentares, buscando esses recursos junto a todos esses ministérios, nós vamos ter lá linhas de financiamento. Por isso, a importância também de você conseguir ter políticos que tenham comprometimento com a nossa área, com o nosso segmento. Porque eles são os agentes. São eles que devem caminhar buscando a captação desses recursos para atender aos municípios e aos estados em nível federal, nesses 8 ministérios. Não fiquem preocupados, não vou ficar nervoso com vocês, porque eu sei que uma palestra, depois do almoço, às 14 horas, dá um sono. Outro aspecto importante, no Ministério do Esporte nós vamos ter as secretarias de Estado do Esporte ou fundação, no nosso caso, fundação. Nós vamos ter nos municípios secretarias ou fundação, no nosso caso de Campo Grande, fundação. E em alguns municípios não tem nem uma fundação, tem um departamento, tem uma divisão, e aqui vale a pena nós resgatarmos. Eu, o Madrugada, o Bira, já vimos de toda a ordem essa baila. Né? Nós que somos remanescentes do Mato Grosso e que vivemos, inclusive, como atletas, vou me movimentar um pouco para chamar a atenção de vocês, para tirar um pouquinho o sono. Como atletas, nós que somos remanescentes de Mato Grosso, representamos o nosso estado de Mato Grosso, e na época nós tínhamos o Departamento de Esportes e Desporto, que era vinculado à Secretaria de Educação de Mato Grosso. Disputamos jogos escolares brasileiros, jogos universitários. Eu tive a felicidade de conquistar a primeira medalha para o estado de Mato Grosso nos Jogos Escolares Brasileiros. Olha como eu estou um pouquinho avançado. Isso lá pelas voltas nas bandas de 1975. E daí, a minha primeira participação em jogos foi em 1972. Então, vamos fazendo contas aí. De 72 para 2011, tem alguns anos nessa situação. Não vou falar dos outros aqui, senão já baixaram a cabeça aqui. Então, desde essa época, nós estamos aí envolvidos com essas questões. Né? Então, isso vem realmente lá da raiz. Dividiu-se o Estado, criamos uma estrutura aqui, que era a Secretaria de Desenvolvimento de Recursos Humanos e Sociais. Era um paquiderme. Uma grande secretaria. O modelo de gestão naquela época, que foi concebido para Mato Grosso do Sul, e eu não tenho dúvida que eu entendo que naquela época era bom aquilo. Tinham, acho que umas 5 secretarias, né, Madrugada? Só umas 5 secretarias, eram 5 secretários. Essa Secretaria de Desenvolvimento de Recursos Humanos e Sociais era a mais poderosa. Nela se compreendia as fundações de saúde, educação, cultura, assistência social, esporte. Tem mais alguma, Madrugada? Eram mais ou menos essas. Então, tinha os presidentes dessas fundações que se reportavam aos secretários e os secretários ao governador. Aí, trocou o governador, que foi o primeiro governador do estado, Arria Amorim Costa, e vem o governador Pedro Pedrocian e voltou ao sistema antigo. Criou-se as secretarias e, no nosso caso, era SEC10, né? Secretaria de Cultura e Desporto, que virou, fomos avançando, de Cultura e Desporto, virou SEDEL, Secretaria de Esporte e Lazer, e pasmem os senhores, de toda essa conquista, nós voltamos a ser um departamento na Secretaria de Educação. Por que esse paralelo? Isso, e todos nós participamos disso, sempre tivemos envolvidos, de alguma maneira, direta ou indiretamente, nós sentimos isso na pele. Isso é uma questão que pode se juntar gestão e ação política. No mesmo tempo, gestão ruim, ação política inoperante, ninguém querendo saber do esporte. Põe em qualquer canto aí, o esporte é só dar bola para a gurizada correr e está tudo bem. Esse é o conceito. É fácil fazer a descida, gente.
Duro é chegar a conquistar um espaço de secretaria, de status de secretaria, que é um status político. A fundação, ela é importante, ela só não tem o status de secretaria, mas funciona da mesma maneira e muitas vezes até com mais agilidade. Conseguimos, o grupo mesmo trabalhando, foi se revertendo e hoje nós chegamos a conquistar novamente esse espaço de termos uma fundação estadual do esporte. Madrugada já foi presidente, tive a oportunidade também de ser presidente. E, em nível de município, nós sempre estivemos atrelados, éramos departamento de Secretaria de Educação, viramos uma secretaria junto com a Cultura, e o prefeito atual, Nelsinho Trade, no seu primeiro mandato, criou a Fundação Municipal de Esportes. Foi a primeira vez que nós chegamos ao status de uma fundação como uma secretaria e que tivéssemos uma administração própria sem estar vinculado a outra área. Eu tive a felicidade de ser o primeiro presidente desta fundação, com a responsabilidade de estruturá-la, e hoje o professor Carlos Alberto atua como presidente dessa instituição. Nós temos esse sistema do Ministério do Esporte. Depois nós temos o sistema do Ministério da Educação. Ministério da Educação, Secretaria de Estado de Educação, Secretaria Municipal de Educação, onde temos a atuação do profissional de educação física nas escolas, que é tratado por essas secretarias. Em Campo Grande, nós temos o Betinho, que é o responsável por isso, inclusive lá, ele cuida não só da educação física, mas como da cultura. Se eu estiver errado, você me ajuda a corrigir. E no estado nós temos a professora Eliana, que também, além da educação física, cuida da cultura. Então nós temos essa estruturação em termos de trato com a educação física. Esse é o sistema estrutural do esporte e da educação. Agora, a grande sacada é o Ministério da Saúde, que nós conseguimos entrar. Conseguimos romper uma barreira, cujo professor Joel foi citado ontem. Ele é concursado para trabalhar no hospital universitário. E eu faço questão de usar um termo que eu gostaria que vocês gravassem. O melhor termo que nós podemos usar é promoção à saúde. Não fala em prevenção à saúde. Não estamos prevenindo nada contra a saúde. Nós estamos promovendo saúde. Nós somos promotores e garantia de saúde. A nossa atuação profissional cuida disso. Eu falei para um grupo de médicos esses dias e odontólogos, falei, olha, nós somos privilegiados. Nós promovemos saúde, vocês cuidam da doença. Chocaram assim no primeiro momento, aí eu fui conversando com eles e eles falaram, quem procura médico? Quem está doente. Então, eles têm o dó deles, cai na mão deles a doença, e eles têm que tratar, cuidar e fazer com que o cidadão volte a um estado saudável. Nós garantimos essa saúde e promovemos. Né? Professor Silvio, boa tarde. Prazer tê-lo aqui conosco. Então, eu entendo que esse espaço novo, cujo Ministério da Saúde já reconhece o profissional de educação física na equipe multidisciplinar. Quando atuamos na Fundação Municipal de Esportes, nós levamos profissionais de educação física para atuar junto à Secretaria de Saúde, e lá nós desenvolvemos programas em conjuntos nas UBSFs, e foi constatado em números, isso é concreto, a diminuição da quantidade, principalmente diabéticos e hipertensos, cardiopatas, que deixaram de procurar os postos de saúde. Porque nós trouxemos os idosos para a atividade física, resgatamos a autoestima. Primeiro logo é a autoestima. Depois eles voltam a conviver em sociedade, em grupo. E depois a atividade física, os benefícios que ela vai trazendo. Aí vocês sabem melhor, talvez, de repente, até do que eu. Então, atentem para esse outro aspecto, a questão da promoção à saúde. Por que eu digo atentem? Não adianta ficar atento, estou prestando uma atenção, professor, igual uma coruja. Quando eu falo atento, é capacitem-se. Estejam preparados para ocupar este mercado novo de trabalho. É muito importante. E a responsabilidade
está demais nas costas, principalmente dos acadêmicos e dos professores hoje universitários. O outro aspecto é o aspecto do lazer. E o lazer, além de provocar qualidade de vida, felicidade, um bom ambiente nas cidades, por meio dos parques, que há uma consciência geral, por isso o Ministério das Cidades, que eu falei, que tem que oferecer à população. Esquece, a palestra que eu preparei acho que é para 2 horas, vou ficar só na primeira página, mas eu acho legal, eu gostaria de fazer essa apresentação geral para tentar contextualizar cada um, principalmente os mais jovens, o quanto é amplo, que eu falei que no final eu iria fazer essa reflexão dessa palestra inicial. Então, entrando no lazer, esses parques que estão, Campo Grande já vai logo daqui, não esperem 5 anos, nós estamos batendo já 1 milhão de habitantes, é uma metrópole. É a preocupação que nós temos, eu enquanto vereador, de pensar, legislar uma cidade para que daqui 5 anos nós vamos bater 1 milhão de habitantes e o prefeito cuidar dessa cidade e deixar estruturada para isso. Mas nós estamos lá novamente inseridos como agente de lazer, o profissional de educação física cuidando disso, estando lá promovendo o bem-estar da população. Com referência ao turismo, nós trabalhamos, e aí vem o Ministério do Turismo, tem recurso nessa área por conta de que nós podemos trabalhar em hotéis, trabalhar em safaris, trabalhar nos mais diversos locais como recreadores, não como chefe de torcida. Nós temos que saber que ser um recreador contratado e é muito bem pago para viagens em navios, cruzeiros, hotéis, resorts, nós atuarmos como profissional de educação física com competência. Se não põe qualquer um lá para ficar fazendo macaquice cuidando das crianças. Choca um pouquinho, né? Se nós conseguirmos estar presente, atuando nessas áreas, com competência, com qualidade, com conhecimento, seremos indispensáveis. Então é um outro campo interessante para que a gente possa estar também pensando. Por fim, não menos importante, mas que é a moda, e que todo mundo agora pensa assim, são as academias. Não tem jeito. Na nossa época a gente falava assim, é a profissão do futuro. O professor Silvio Lobo dando aula na Universidade Federal, falando, explicando. Nós não somos mais a profissão do futuro. Nós somos a profissão do agora. Um dia todo mundo, a gente falava, um dia todo mundo vai ter que cair em nossas mãos. Tem que escolher, ou cai nas nossas mãos ou cai na mão do médico. Como a gente já disse anteriormente, vai cair no médico a hora que estiver doente, é melhor cair nas nossas mãos. Então, olha quanto de musculatura, que é um termo bem apropriado para nós, olha o quanto de musculatura nós fomos ganhando. Eu posso falar por mim, né, que eu entrei na universidade, comecei minha faculdade em 1976, 76. De lá para cá, olha como a gente foi ganhando, o professor Marcílio, meu colega de turma, está ali atrás também, como a gente foi ganhando musculatura. Como nós fomos ganhando importância na vida das pessoas e da sociedade. Não é? Então, o contraponto que eu sempre faço, olha quanta responsabilidade vem acompanhada dessa musculatura. E olha o quanto vocês, acadêmicos, o pessoal que me acompanha há muito tempo já vai rir do que eu vou falar. A gente que já está vendo o sol bater na nuca, que já foi mais da metade do que nós temos que fazer aqui, entende? E a gente já fez o nosso papel, mas a gente acredita que esse papel que a gente já fez ainda é muito pouco e temos que continuar fazendo mais. Mas vocês que estão vindo nessa esteira, têm que estar preocupados, não preocupados para ficar nervoso, preocupados em estar cada vez mais bem preparados. E a grande felicidade que nós, que somos mais andados, temos é saber que vocês encontrarão mais informações, vocês estarão mais capacitados, e a gente atuando como político agora, estamos políticos, mas somos profissionais de educação física, procurando, é por isso que estamos lá, procurando criar as melhores condições para que vocês venham exercer as profissões de vocês, diferente daquelas que nós encontramos na nossa época. Então, isso é pensar na garantia da continuidade que eu falei ontem na abertura, que não adianta pensar, não adianta falar, nós precisamos agir. Então, com a atitude,
nós, cada um, estamos construindo, buscando construir melhores condições de trabalho para vocês. No meio de tudo isso, ainda nós temos que atuar na orientação dos engenheiros e arquitetos, para que eles não façam um campo de futebol, onde de manhã o sol está aqui, à tarde está lá, você de manhã o sol na sua frente, à tarde o sol aqui na sua frente. Onde você faça uma piscina olímpica, que ela começa dessa largura e termina dessa largura, dessa estreitura. Então, cada absurdo, onde você põe uma quadra de handebol, onde a trave está lá e na frente da trave tem uma tabela de basquete. Não é no alto, não, fincada no chão mesmo. Então ela já fica como goleira de futebol, do handebol, do salão também. Tranquilo. Então, isso nós não mexi nem no seu lado ainda, Yara. Eu fiquei tanto dó de você que eu não quis nem mexer no paraolimpismo ainda. Então, sem falar da acessibilidade, que a professora Yara acaba de colocar. Né? Então eu fiz assim, essa perspectiva, gente, essa projeção. O meu tema, na realidade, ia começar agora, mas eu acho que o meu tempo já acabou, meus 40 minutos. Né? Eu vou ficar devendo para vocês, numa outra oportunidade, um outro encontro, para eu continuar um pouquinho da palestra, que ainda tinha uns... Não falei de leis, né? Não falei... Tenho 5 minutos ainda, então vou mexer com a Yara. O outro lado, né, a outra vertente... Tirando, né, tem todas essas linhas que eu falei, nós ainda temos o paradesporto. O idoso, a professora Edmeia é a presidente do Conselho Estadual de Idoso. Olha como nós somos ligeiros. Do mesmo jeito que nós somos criativos, nós vamos nos inserindo. A hora que o pessoal bobear, vocês vão ver onde que os profissionais de educação física estão. A hora que eles acordarem, nós ocupamos todos os espaços. A questão do paradesporto. O pessoal que atua no paradesporto, eu estou falando já pela minha experiência de gestor. Eles acham que sempre ficam colocados de lado. Mas, na realidade, eles são extremamente desorganizados. Na realidade, eles são extremamente concorrentes. Eles não descobriram que, se juntando, eles são fortes. Que, dividindo, eles são cada vez mais fracos. Então, o que acontece? Eles têm um Comitê Paraolímpico Brasileiro da mesma maneira que nós temos o Comitê Olímpico Brasileiro. E para aí. Na hora em que o sistema desporto, dito normais, eu não sei se somos normais, quem é mais normal, não sei, mas dizem que somos. Ou seja, não temos alguma dificuldade. Eu já tenho, porque tenho que pôr óculos. Vem com as confederações, que é a Entidade Nacional de Administração do Desporto, que eu já falei para vocês. O paradesporto tem quem? Várias. E melhor ainda, são várias e por deficiências. E ainda tem Andef e vai mais. E cada uma das deficiências, de repente, tem mais umas 2. E aí, em nível nacional, em nível municipal, estadual, nós temos clubes. Então, o leque é extremamente aberto. Como um secretário vai atender? Não sabe que se ele atende o Caira, se ele atende o Pantanal, se ele atende a ADD, se ele atende... Porque são muitas, se juntassem em instituições, tipo, que cuidasse, é o meu entendimento, posso estar errado. Se eu estivesse no Comitê Paraolímpico Brasileiro, nós tínhamos que ter as confederações, mesmo que esteja as confederações por deficiência, até respeito. As federações estaduais. Aí sim, os clubes e associações. Então você criou um sistema organizacional. Fica mais fácil de entender, fica mais fácil de administrar. Então, o que acontece? Eu tenho compromisso com essa área e a Yara sabe disso. Não é discurso nem fim fazer política. Mas eu sofro pra caramba. Eu me desgasto pra chuchu. Sai um, entra outro. Eu consegui arrumar 2 passagens para um, chegou o outro que precisa de um ônibus. Eu acabei de arrumar o ônibus, chegou outro que não tem jeito, professor, tem que ser avião. Mas vem cá, são quantas pessoas? São 5. Não dá para ser... As passagens não dá, porque tem a cadeira para levar, tem o acompanhante que vai ajudar a carregar a cadeira. Então é uma coisa diferenciada. E mais organizada ainda tem que ser do que o esporte dito para os não deficientes.
E é isso que eu não estou falando de surpresa, ela já ouviu falar isso para ele, já reuni eles, já conversei. Então eu entendo que é necessário que haja, não pode não chegar a ser um nível de agrupamento, de organização, como está já o desporto estruturado. Mas quis chamar a atenção nesse sentido, para que até muitas vezes possa estar contrariando o pessoal que atua no paradesporto aqui, mas é contrariando que a gente faz com que as coisas aconteçam. É agredindo de forma consciente que nós fazemos com que o nosso organismo responda, e ao responder à agressão que ele recebeu, nós melhoramos a nossa condição física, a nossa capacidade física. Então, eu fiz com o paradesporto aqui o que nós fazemos com o organismo das pessoas com quem nós trabalhamos. A diferença, a agressão que eu quero dizer, vocês entendam como estímulo. As atividades que nós promovemos, que nós ministramos, nada mais é do que estimular o organismo a responder àquele esforço que, de repente, o coração, o pulmão, a musculatura não está acostumada a sofrer. Por isso o bebezinho precisa chorar na hora que nasce. Muitas vezes fala, o médico deu a palmada e ele chorou. Não chorou por causa da palmada. Por que ele chorou? Porque ele assustou e fez... E a hora que fez, pela primeira vez entrou ar no pulmãozinho dele e doeu. Então, ele chora. Deu meu tempo? E para que a gente não chore mais com o bebezinho, é bom que cada um de vocês faça uma reflexão em cima dessa conversa que nós tivemos aqui. E é uma questão de consciência. Acho que eu fiz o meu papel. Pela experiência, pela caminhada que a gente tem, tanto quanto ou menos ou mais que vários colegas que poderiam estar aqui falando no meu lugar, de repente até com mais competência e com mais propriedade, mas dentro do tamanho da minha perna, eu estou com a minha consciência de que eu fiz a minha contribuição no sentido de chamá-los para esta reflexão, onde cada um de vocês podem estar inseridos neste contexto. E a última, lembrando ali do professor Silvio Lobo, ainda tem as questões da legislação esportiva. Olha onde é que nós somos capazes de estar atuando. É esse campo maravilhoso da educação física? É neste campo maravilhoso da educação física que vocês estão entrando para jogar. Então, peço, jogue com competência. Joguem com dedicação. Joguem buscando fazer o melhor de cada um de vocês. Vocês vão ver onde é que nós vamos parar. De repente eu não alcanço, mas filhos, netos, bisnetos, a geração que vem por aí, vai poder estar cumprindo com o nosso papel durante o tempo que a gente permanecer nesse mundo terreno aqui. Encerro a minha fala, a minha palestra, com gostinho de eu queria continuar conversando com vocês a tarde inteira, que tem um monte de coisa para falar. Mas agradeço a atenção de cada um de vocês e percebo que consegui deixar com que menos pessoas ficassem dormindo aqui. Obrigado pela atenção de todos.